Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo número 4 sobre o livro Vygotsky, Aprendizagem, Desenvolvimento e Linguagem. No nosso vídeo passado, a gente falou sobre as funções cognitivas, a gente falou sobre as funções superiores psicológicas, né? E no vídeo anterior, nós falamos sobre alguns testes que foram feitos com crianças, né? De forma a ressurgir, né? De forma a surgir essas funções cognitivas em crianças, testes para testar a cognição de crianças. Então a gente vai continuar aqui com o livro, né? Então, primeiro nós falamos, né, do teste que foi feito por Levina, né? Ela colocou o doce em cima do armário e colocou uma vara, né, no chão de uma forma, né, sem avisar. E isso ela queria saber, né, o que essa criança iria fazer, o que essa criança iria fazer. Então ela raciocinou primeiro, ela, de uma forma a raciocinar, ela disse: posso chamar minha mãe, né? Mas provavelmente a mãe dela não estava naquele momento. Depois ela raciocinou e falou: sou muito pequena para alcançar o armário. E por fim, né, na maioria dos testes, a criança com um raciocínio avançado pegou um instrumento que é a vara e conseguiu alcançar o doce. Então, gente, partindo dessa mesma ideia de cognição do raciocínio infantil, né, porque esse teste ele mostra um desenvolvimento do raciocínio infantil, a gente vai continuar, porque essa mesma ideia ela foi aplicada por Alexander Zaporizhzhia, alguma coisa assim, para a reestruturação do comportamento motor que ocorre à medida que a criança fica mais velha. Em lugar de movimentos naturais, controlados de fora, a criança começa a conquistar controle voluntário sobre seus movimentos. Ou seja, aqui ele quis dizer mais ou menos assim: quando uma criança ela pega pela primeira vez uma colher para comer, ela pega toda desajeitada, não é? Toda desajeitada, né? É um comportamento motor, gente, motor. Mãos, pés, a forma de andar, né? Andar é um comportamento motor. Então, quando a criança pega uma colher, esse comportamento motor ele vai se aperfeiçoando a partir do momento em que a criança ela fica mais velha. Em lugar de movimentos naturais, controlados de fora, a criança começa a conquistar controle voluntário sobre seus movimentos. Ou seja, o que seria controle natural? É aquele controle que a criança faz naturalmente, né? Por exemplo, se você pegar digamos assim, alguém manda você fazer um trabalho que você não sabe. Mexe na rede elétrica. Você vai usar toda a experiência que você tem para mexer na rede elétrica. Só que não vai dar certo. A mesma coisa é a criança. Se você pedir para a criança comer sozinha pela primeira vez, é óbvio que ela vai derrubar comida e tudo mais. A mesma coisa é quando você for mexer na rede elétrica, você vai fazer alguma coisa errada, né? Só que a partir do momento em que o eletricista ele vai te ensinar a mexer, você vai tendo uma habilidade voluntária, você vai ter um controle dos seus movimentos. A mudança, passando dos movimentos naturais, que eu já falei o que é, e dos movimentos naturais e involuntários,
que é a mesma coisa, para outros que sejam instrumentais, voluntários, pode ser vista claramente colocando-se a criança em uma situação em que, para completar com êxito uma tarefa, exige-se que ela se guie por uma regra externa. Tá aí outro ponto que eu falei. Regra externa, o que você aprende. Se eu mandar você mexer na rede elétrica, você irá mexer, mas com os conhecimentos que você já tem. Ah, não posso tocar ali que dá choque. Mas quando você tem uma regra externa, que é aqui, os outros, que é aqui, o profissional em energia vai passar para você, aí você vai conseguir ter a habilidade de mexer com a energia. Então você vai ter uma regra externa, que provém do profissional em energia. A mesma coisa é a criança. Quando a criança ela está comendo, quando ela pega na colher pela primeira vez, a mãe vai ensinando, olha, filho, é assim, você vai, né, você vai fazer isso para não derrubar a comida, se coloca na boca assim, devagar, senão bate no dente. Então, essa é a regra externa. A mãe passa para a criança a regra externa. Completando. Aí ele vai dar um exemplo aqui agora no livro. Por exemplo, suponhamos que desejemos estudar a aquisição dos movimentos de saltar. Nas crianças muito jovens, os saltos ocorrem apenas quando o contexto imediato, inclusive os próprios desejos da criança, o exigir. Ou seja, aqui está falando que a criança ela só vai saltar quando algo externo a faça saltar. Por exemplo, numa brincadeira. Se ela estiver brincando, ela vai saltar. Uma criança ela não vai saltar do nada. Né? Ela não vai pular do nada, a não ser que você mande, pule. Né? Então, nas crianças muito jovens, os saltos ocorrem apenas quando o contexto imediato, o contexto que seria a brincadeira, né, exigir. E se a criança desejar, ainda diz aqui, né? E se ela desejar, né? O saltar simplesmente ocorre. Ou seja, ele ocorre de uma forma natural. Não podemos evocá-lo, ou seja, a gente não pode obrigá-la. Né? É algo natural. Em seguida, pouco a pouco, a criança começa a usar estímulos auxiliares para dirigir seus próprios movimentos. No começo, esses estímulos auxiliares são de natureza externa. Né? Então, por exemplo, uma criança salta na brincadeira da forma dela, sem ninguém ensinar. Né? A gente pode até dizer que isso é mecanicista. Né? É algo que uma criança de 4 anos já consegue, 3 anos já consegue. Agora, se a gente colocar um obstáculo, aqui no texto ele fala assim, por exemplo, em seguida, pouco a pouco, a criança começa a usar estímulos auxiliares para dirigir seus próprios movimentos. No começo, esses estímulos auxiliares são de natureza externa. Uma tábua é colocada na frente de uma criança para guiar os saltos, ou então um adulto dá uma ordem verbal: salte. Foi o que eu falei. Mais tarde, a criança pode obter o mesmo nível de eficiência, dando a si mesmo uma ordem dizendo a palavra salte em um sussurro. Finalmente, a criança pode simplesmente pensar salte. E os movimentos desdobrar-se-ão de forma voluntária. Né? Então, foi aquilo, né, que a gente já citou. Né? E isso se enquadra no que Vygotsky ele falou. Né? Por exemplo, né, aqui falou de um exemplo mais difícil, de um obstáculo. Por exemplo, se você coloca uma tábua
uma tábua e pede, coloca uma criança em cima de um banco, né, de uma tábua, e pede para a criança saltar, ela vai saltar. Só que ela não vai estar com aquilo na cabeça, entendeu? Ela vai estar obedecendo a estímulos exteriores. Só que com o tempo, esses estímulos exteriores vão se tornar estímulos interiores. Né? Digamos que ela está em perigo, digamos que um prédio está pegando fogo. Né? Às vezes no desespero ela salta a escada. Ou, né? Digamos que ela precisa correr. Digamos que ela está em cima de um banco e precisa correr, ela salta. Então esses estímulos, eles acabam se tornando interiores e não mais exteriores. Compreenderam o X da questão? Agora, para fazer a gente raciocinar mais, aqui no texto ele dá um exemplo bastante diferente de um teórico chamado Sakharov, um talentoso colaborador de Vygotsky que morreu jovem, também jovem. Aplicou o mesmo método a estudos de classificação. Descobriu que a função designadora das palavras, que parece ser constante em diferentes níveis de idade, porque os traços superficiais das palavras permanecem os mesmos, sofre, na verdade, profundas mudanças ao longo do desenvolvimento. Nos primeiros estágios, as palavras designam um complexo total de referentes, incluindo não apenas o objeto nomeado, mas também os sentidos da criança em face do objeto. Em seguida, as palavras referem-se a objetos e seus contextos concretos, e só mais tarde começam a se referir a categorias abstratas. A técnica de classificação de blocos sobre o qual estas observações se apoiam recebe o nome de método Vygotsky. É difícil a palavra, ó. A palavra é assim, ó. Esse método, ele é Vygotsky. Desculpe, gente, meu celular tocou. Esse método se chama Vygotsky-Sakharov. Mas, com o passar dos anos, à medida que começou a expandir no exterior, passou a ser conhecido como método Hoffmann-Canson, em honra aos dois pesquisadores que traduziram o trabalho de Vygotsky e aplicaram o método. Então, pessoal, esse aqui é um outro método, diferente daquele que eu já expliquei. Então, aqui ele está querendo dizer, eu vou dar um exemplo. Você sabe quando uma criança, ela pega e fala assim, ela aponta para alguém e fala assim, é dentista. Então, é isso que essa teoria, ela tá falando. Porque, por exemplo, a palavra para criança, nesse começo, ela é superficial. Então, ela fala, é dentista, só que ela não sabe o contexto, ela não sabe o que é um dentista. Não é? Ela é superficial. Depois, ela sofre uma mudança. Ela sofre profundas mudanças ao longo do desenvolvimento, a partir do momento em que a criança vai se desenvolvendo. Né? Então, nos primeiros estágios, a palavra é um complexo total. Ela não tem tanto significado como para nós tem. Né? Quando a gente fala dentista, a gente lembra de muitas coisas. A gente lembra dente, cárie, a gente lembra de várias coisas. Para a criança, não. Simplesmente é um título que ela deu, entendeu? Que não tem nenhum significado, não é? Mas, a partir do momento em que vai se passando, aí sim as palavras começam a ser abstratas para as crianças. Como assim abstratas? Lembra? Se vocês assistiram meu vídeo anterior, lembra que eu falei
de pensamentos abstratos? Quando você ouve a palavra cadeira, você lembra? Mesa. Né? Para uma criança de 3 anos isso não existe. Para uma criança de 3 anos isso ainda está se desenvolvendo. Então, por exemplo, quando uma criança ela se desenvolve ao ponto, né, de ter um pensamento abstrato, ela lembra dentista, opa, lembra da maquininha barulhenta. Quando ela ou quando ela ouve a mesma palavra, ela lembra de um jaleco branco. E assim por diante. Então, esse é o pensamento abstrato, pessoal. É esse ponto que eu quero chegar. Vocês entenderam o que a gente está discutindo nesse livro? Gente, vamos relembrar o título. Aprendizagem, desenvolvimento e linguagem. Então, nesse livro a gente está aprendendo sobre o desenvolvimento da criança, a gente está aprendendo sobre o desenvolvimento da linguagem na criança, que tem muito a ver com a aprendizagem. Vocês conseguem compreender, né? Ao contrário, né, do exemplo anterior, da teoria anterior, né, que eu citei, né? Que ali para Alexander, né? Alexander Zaporte, para ele, o saltar, né, é algo natural de toda criança, não é? Então, por exemplo, quando uma criança salta, para ela não tem significado nenhum, a palavra não tem significado nenhum, né? Se eu falar salte, aí ela vai falar assim, saltar? Aí você mostra, assim, ó, aí você dá um pulo para ela saber que você está pulando. Então, para Alexander é assim que funciona. Então, aí a criança, ela fala assim, saltar é isso, né? E se a gente for pensar, tem uma ligação, né? Porque aí depois, com o desenvolvimento, o saltar para a criança, a palavra saltar para a criança, vai ter o pensamento abstrato. Saltar é pular, saltar é você estar numa superfície e se jogar, né? Tem o... Como que se fala o nome, gente? O mundo ele tem o... Por causa da gravidade que tem na Terra. Então ela fala assim, eu salto, eu caio porque tem gravidade. Aí ela já liga o salto dos animais, muitos animais saltam. Então vai criando um outro significado abstrato, né? Que é o que a gente chama de pensamento abstrato. Então aí vamos prosseguir. Vale lembrar, gente, que aqui o pensamento abstrato também é aquela vozinha que fica na nossa cabeça. Sabe quando você está na rua, aí você tá para atravessar a rua, você olha, aí você fala para você na sua cabeça, eu acho que eu vou atravessar, né? Aí você se imagina atravessando, ou se você tiver com medo de atravessar, você imagina o que pode acontecer. Isso aí também é um pensamento abstrato, tá? É uma imagem que está na sua cabeça. Resumindo então, gente. Primeiro, as palavras têm uma função designadora. Ou seja, palavra que o mediador, que é o adulto, fala, ela é designadora. Simplesmente é como se eu mandasse. Porque no pensamento da criança, meu pai falou que aquilo é uma cama, então aquilo é uma cama e acabou, né? Não existe um raciocínio lógico, não existe um raciocínio avançado. Segundo, depois desse desenvolvimento, a criança começa a ter as palavras como sentido, como contextos. Ou seja, por exemplo, a cama é para dormir. Entendeu? Ela começa a ter esses contextos concretos.
como desenvolvimento, né, como seu desenvolvimento do raciocínio. E depois, só mais tarde, ela conclui com os pensamentos abstratos, né? Foi aquilo que eu já falei nos outros vídeos. A cama serve para dormir, né? Só que aí, como os pensamentos abstratos estão desenvolvidos, ela vai falar, tem outros tipos de cama, tem outros tipos de colchão, tem países que cama é diferente, que tem países que a cultura é dormir no chão. Então é aí que começa os pensamentos abstratos, né? Continuando aqui a nossa leitura, em 1929, nosso grupo dedicou-se ao estudo da atividade significativa, precoce expressão com a qual pretendemos designar a maneira pela qual a criança chega a engajar-se em atividades que dão significado aos estímulos que lhe são solicitados a dominar, criando com isso suas próprias atividades mediadoras, instrumentais. Desenvolvemos a ideia de pedir à criança que criasse pictogramas, figuras de sua própria escolha, para ajudá-la a memorizar uma série de palavras abstratas. Quando muito pequenas, as crianças são realmente incapazes de produzir um estímulo pictórico que possa guiar a recordação posterior. Por exemplo, uma criança de 4 anos de idade, a quem se havia pedido que desenhasse algo que a ajudasse a lembrar a frase "A professora está brava", respondeu dando uma risada e fazendo uma simples marca no papel. Ela reportou-se à sua atividade, mas sua fala e seus movimentos não eram guiados pela tarefa de recordar e não mantinham entre si nenhuma relação instrumental. Ela esqueceu não apenas a frase, mas também o objetivo da tarefa inteira. Ou seja, gente, segundo aqui a teoria de Vygotsky, a gente volta lá, né, nos estágios de desenvolvimento, né, que Vygotsky adotou. Não são estágios. Quem nomeou estágios foi Piaget. Vygotsky ele não nomeou estágios, mas segundo isso que eu acabei de ler, a criança, né, foi dado uma atividade para ela, né, que era para ela fazer uma figura, né, seguindo, né, o tema. A professora está brava. Então, o que aconteceu? A criança simplesmente riu, fez um risco no papel e continuou as suas atividades normalmente. Então, como que a gente pode ligar isso ao que a gente já falou sobre Vygotsky? Né? Que a criança, ela ainda não tem desenvolvido nela um pensamento abstrato, não é? Por exemplo, ela passou por aquela experiência da professora estar brava, só que não deu importância porque simplesmente é um estado. Assim como para Vygotsky, no começo, uma palavra é uma palavra, né? Então, a atitude da professora simplesmente foi algo que aconteceu, né? Simplesmente foi algo que aconteceu. Mas aí você raciocina e fala assim, mas Jean, e quando a gente briga com uma criança e ela chora? Bom, aí é outro caso. Ai, gente, desculpa, o celular tocou. Deixa eu botar aqui no modo avião. Aí vocês me perguntam, mas aí, né, se é só uma coisa que passou, um padrão, por que às vezes quando a gente chama a atenção de uma criança, ela chora? Aí a gente entra, né, na parte mecânica,
né, dos sentimentos. Quando a gente se sente ameaçado, a gente não tende a retroceder? Pois então, nesse caso, a criança ela não se sentiu ameaçada. Mas se ela tivesse se sentido ameaçada, com certeza ela ia chorar. Talvez até chorou, né? Não chegou a ser um trauma, porque quando uma criança ela tem um trauma, né, ela vai expressar esse trauma. Pelo comportamento, ela expressa. Mas aí já é outro assunto, né, que a gente está falando de linguagem, entendeu? É que é só para vocês poderem entender o fio da meada. Então vamos continuar aqui o texto. Então, aqui fala, né, que depois que pediram para a criança fazer essa tarefa, ela esqueceu não apenas a frase, mas também o objetivo da tarefa inteira. Verificamos o começo das produções úteis em crianças um pouco mais velhas, né? Então, eles fizeram esse teste em crianças mais novas e esse foi o resultado. E depois, né, eles fizeram um teste em crianças mais velhas e agora a gente vai ver o resultado. Então, verificamos o começo das produções úteis em crianças um pouco mais velhas. Não apenas as crianças faziam desenhos que captavam o elemento essencial da frase, né? Um menino surdo foi representado por uma cabeça sem orelha. Como também as descrições das crianças tinham um caráter interessante, como indicou Vygotsky. Essas crianças, tendo feito um desenho, voltavam-se para o experimentador, embora não lhes fosse solicitado que agissem assim, e exprimiam como se fosse para o adulto um traço do estímulo. Por exemplo, para a frase a velha senhora travessa, uma criança desenhou uma velha com olhos grandes. Voltando-se para o experimentador, ela disse: veja que olhos grandes ela tem. Quando trabalhamos com crianças mais velhas, verificamos que esta falta, que buscava a concentração da atenção, deixava de ser dirigida ao adulto. Pelo contrário, ela se dirigia para o interior e era usada pela criança para guiar suas próprias produções. Ou seja, pessoal, nesse exemplo com crianças mais velhas, a atenção era dirigida para o interior dela mesma. Então, por exemplo, se você pedisse para ela, por exemplo, aqui deu o exemplo que era para essa criança desenhar uma velha senhora travessa, né? Só que essa criança não fez esse desenho. Ela fez uma velha senhora com olhos grandes, né? Como ela desejava. Ela tirou de dentro dela essa ideia e colocou no papel. E aí essa criança mostrou o desenho, né, para o experimentador e falou: olha que olhos grandes ela tem. Não é? Ou seja, isso indica que nessa fase, que essas crianças mais velhas, elas são mais subjetivas. Elas, como que eu posso explicar? Elas dão mais importância para o que tem dentro delas. Mais importância para o que tem dentro delas do que para o seu exterior. Como nós hoje em dia, né? Então, podemos dizer, Piaget falava que crianças nessa faixa são egocêntricas, ou seja, pensam nelas mesmas, né? Diferentemente dos adultos, né? Hoje nós sabemos, né, que, por exemplo, uma assistente social... Gente, vamos ser sinceros. Nós, adultos, temos que pensar em todos. Por exemplo, se alguém faz uma pergunta para nós sobre o que a gente acha do nosso país, é claro que a gente
A gente não vai falar o que a gente acha, né? A gente não vai falar da nossa subjetividade. Até porque a gente tem que pensar muito bem no que a gente tem que falar. Diferentemente dessas crianças mais velhas que foram testadas, né? Elas foram as mais sinceras possível. Elas tiraram de dentro mesmo. A gente vai falar, a gente vai dar a nossa opinião, só que de uma forma não muito egocêntrica, né? A gente vai falar de uma forma, entre aspas, politicamente correto. A gente vai usar, encontrei a palavra, bom senso. Bom senso é o que os adultos têm, ou alguns. Criança não. Criança, nessa faixa, a única coisa que ela está preocupada é com a subjetividade, como foi feito nesse teste, né? Ela se expressou dessa forma. Aí, continuando aqui, os estudos individuais realizados nessa época, dos quais mencionei alguns, devem ser considerados banais em si e por si mesmo. Hoje, nós os consideraríamos nada mais do que projetos de estudantes. E é isso, exatamente o que eles eram. Todavia, a concepção geral que organizou esses estudos piloto lançou o fundamento metodológico da teoria geral de Vygotsky e proporcionou um conjunto de técnicas experimentais que eu viria a usar ao longo do restante da minha carreira. Os estudantes que executaram esse trabalho partiram para o desempenho de importantes papéis no desenvolvimento da psicologia soviética, generalizando esses esforços precoces em uma variedade de formas sofisticadas. Então aqui a gente vê que esses testes, né, que essas duas teorias da criança menor e da criança maior, pelo texto, hoje em dia pode ser consideradas banais. Mas aí você fala, mas Jean, se é banal, por que está no livro? Se é banal, por que você explicou? Gente, foi o que eu falei no meu segundo vídeo. Teorias. Nós precisamos aprender todas as teorias. Nós precisamos raciocinar com todas as teorias, porque são essas teorias que vai fazer a gente raciocinar. E qual é o papel da faculdade? É fazer o aluno entender o mundo que vive, raciocinar, né? Ter um bom raciocínio, um bom senso. É a mesma coisa que é o objetivo das escolas de ensino fundamental, de ensino médio, é fazer seus alunos raciocinarem, né? Quando você está lá estudando sociologia no ensino médio. Vai estar estudando ditadura, vai estar estudando o laicismo, né? Ditadura, né? Que é quando um ditador dita regras para todo mundo, e o laicismo, né? Que é um Estado laico, que é liberdade para todos. Então não é só porque a ditadura é errada, não é só porque a ditadura é errada que a gente vai esquecer da ditadura. Né? A gente precisa estudar a ditadura para que a gente não cometa o mesmo erro, né? E continue no laicismo. Então é por isso que vocês devem entender essas teorias, mesmo que hoje em dia sejam consideradas banais. Né? Vamos continuar aqui o livro. Meu próprio trabalho foi permanentemente modificado. Olha só, o parente de Vygotsky diz que o trabalho dele passava por mudanças a todo momento. Então, era modificado por minhas associações com Vygotsky e pelos engenhosos estudos de nossos discípulos. Ao mesmo tempo em que estávamos desenvolvendo esta nova linha de trabalho, eu ainda estava realizando estudos usando o método motor combinado, mas como exemplificado em A Natureza dos Conflitos Humanos, o centro em meu trabalho começou a mudar. Embora eu tivesse me interessado inicialmente em estudar o curso dinâmico das emoções,
Vygotsky viu em minha pesquisa um modelo para o estudo da relação entre movimentos voluntários complexos e a fala. Em particular, ele acentuou a maneira pela qual a fala servia como um instrumento para organizar o comportamento. Em consequência disso, nos últimos capítulos de A Natureza dos Conflitos Humanos, eu incluí um de meus primeiros estudos sobre o desenvolvimento do papel regulador da fala. Esse tópico só se tornou um foco central de meu trabalho muitos anos mais tarde. E é muito difícil, após o decorrer de um tempo tão longo, recapitular o enorme entusiasmo com que executei esse trabalho. Todo o grupo dedicou a maior parte de suas horas de vigília a nosso grandioso plano de reconstrução da psicologia. Quando Vygotsky partiu em viagem, os estudantes escreveram poemas em honra à sua viagem. Quando proferiu uma conferência em Moscou, todos foram ouvi-lo. Suas conferências consistiam sempre em uma grande ocasião. Não era incomum que seus palestrantes se prolongassem por 3, 4 ou até mesmo 5 horas. Além disso, ele os proferia contando apenas com um pedaço de papel. Grande parte do material que sobrou e que descreve o trabalho de Vygotsky provém de notas estenográficas dessas conferências. Nos primeiros anos de nosso trabalho, em colaboração, nossa posição teórica não contou nem com grande compreensão, nem com muito entusiasmo. As pessoas perguntavam, por que uma psicologia cultural? Cada processo é uma mistura de influências naturais e culturais. Por que uma psicologia histórica? Pode-se tratar os fatos psicológicos sem estarmos interessados na história do comportamento dos povos primitivos. Por que uma psicologia instrumental? Todos nós usamos instrumentos em nossos experimentos. Ao longo do tempo, como resultado de muitas discussões acaloradas e de intercâmbios nos periódicos científicos e sociais, terminou o isolamento de nosso pequeno grupo. Nossos métodos tornaram-se cada vez mais sofisticados e nossas teorias cada vez mais meticulosas e mais fortes. Em pouco tempo, os conceitos formulados por Vygotsky foram amplamente aceitos e finalmente tornaram-se a base da principal escola da psicologia soviética. Uma das múltiplas características do trabalho de Vygotsky, importante no processo de talhar minha carreira posterior, foi sua insistência no fato de que a pesquisa psicológica nunca deveria limitar-se a uma especulação sofisticada e a modelos de laboratório divorciados do mundo real. Os problemas centrais da existência humana, tais como são sentidos na escola, no trabalho ou na clínica, serviam como contexto nos quais Vygotsky lutava para formular um novo tipo de psicologia. É significativo o fato de Vygotsky, quando conseguiu seu primeiro emprego como instrutor na Escola Normal de Gomei, ter voltado sua atenção para os problemas especiais da educação de crianças retardadas. Não esqueceu desse interesse. Durante a década de 20, fundou o Instituto de Defectologia Experimental, que é agora chamada de Instituto de Defectologia na Academia de Ciências Pedagógicas. Diferente de muitos pesquisadores anteriores que estudavam a criança deficiente, Vygotsky concentrou sua atenção nas habilidades que tais crianças possuíam, habilidades estas que poderiam formar a base para o desenvolvimento de suas capacidades integrais.
Interessava-se mais por suas forças do que por suas deficiências. Pessoal, então é aquilo que eu falei, né? Lembra? Das teorias cognitivas, memória, solução de problema, pensamento. Então era a partir dessas teorias que Vygotsky ele via nessas pessoas deficientes, seja visuais, seja intelectuais, retardadas, surdas, uma chance de desenvolvimento. Ele achava que a partir das teorias cognitivas ele poderia ajudar o indivíduo com essas deficiências a se desenvolver, não é? Consistente em seu modo global de estudo, rejeitava as descrições simplesmente quantitativas de tais crianças. Em termos de traços psicológicos unidimensionais refletidos nos resultados dos testes, em vez disso, preferia confiar nas descrições qualitativas da organização especial de seus comportamentos. Seus registros de diagnósticos analisando crianças com várias formas de deficiência foram preservadas por seu colaborador Gesseline, mas muitos foram destruídos durante a guerra e outros se perderam após a morte de Gesseline. Contudo, esse trabalho tem sido realizado por muitas pessoas capazes, inclusive seus antigos discípulos Morozova e Levina. Uma segunda área igualmente importante de trabalho aplicado que se abria para Vygotsky foi a psiquiatria. Nessa época, ela partilhava a crise que caracterizava a psicologia. Suas teorias, tais como se apresentavam, eram em grande parte descritivas e altamente especulativas, com algumas poucas exceções notáveis. Seus métodos eram subjetivos e não sistemáticos. Vygotsky opunha-se vigorosamente à psicologia profunda. Ele se opunha à psicologia profunda de Freud, com sua ênfase exagerada na natureza biológica do homem. Em lugar dessa teoria, propunha uma psicologia das alturas, das experiências socialmente organizadas do homem, as quais, segundo ele, determinaram a estrutura da atividade humana consciente. Freud, para Vygotsky, Freud exagerava demais nas teorias biológicas, psicologicamente falando. Vygotsky, ele defendia mais a cultura, né? Ele defendia mais a cultura, os meios que o homem poderia se desenvolver. De uma perspectiva teórica, a clínica psiquiátrica proporcionou um cenário adicional onde se pudessem estudar as funções psicológicas superiores. Aplicou uma série de tarefas experimentais, algumas delas emprestadas da pesquisa experimental, algumas inventadas para a população especial para ser capaz de evocar um comportamento patológico em circunstâncias experimentalmente controladas. Juntou-se a ele nesse trabalho Bluma Zeigarnik, que volta à URSS no fim da década de 20, após ter estudado durante vários anos com Kurt Lewin na Alemanha. Uma das frutíferas áreas aplicadas e estudadas por Vygotsky, e aquela que certamente exerceu a maior influência com minha própria carreira, foi a neurologia. Esse interesse fez com que nós dois realizássemos cursos na faculdade de medicina. Para mim, era uma volta a uma carreira médica que meu pai desejara para mim uma década mais cedo. Para Vygotsky, o começo de um caminho que o tempo não lhe permitia. A neurologia que conhecemos na década de 20 derivava primeiramente das realizações da neurologia alemã da segunda metade do século XIX. Alguns centros principais que controlavam o funcionamento psicológico tinham sido identificados,
tais como o centro da fala, descoberto por Paul Broca. E os neurologistas estavam ocupados construindo mapas do córtex cerebral. Esse trabalho revelou-se importante na formulação da base cortical das funções psicológicas, mas Vygotsky não o considerou o suficiente porque a prova neurológica não estava intimamente ligada à teoria psicológica adequada. O que o empreendimento exigia era a criação da neuropsicologia. Ou seja, gente, basicamente, a neurologia, ela estuda o cérebro físico. Não tem nada a ver com subjetividade, não tem nada a ver com emoções. Ele estuda o cérebro físico, o órgão chamado cérebro. Vygotsky, ele não estava feliz com isso. Para Vygotsky, a neurologia ainda era muito pouco, entendeu? Porque para a gente poder explicar o cérebro humano, para a gente poder explicar as inclinações do cérebro humano, a gente precisa da subjetividade. E é aí que entra outro ponto muito interessante. Vygotsky exigia a criação da neuropsicologia, que misturava a psicologia subjetiva, né, o ego, com a neuropsicologia, o órgão cérebro em si. Entenderam? Interessante, né, pessoal? Muito interessante. Então, Vygotsky, ele foi o criador da neuropsicologia. Né? Hoje em dia, nós temos como exemplo a psicopatia. Né? A psicopatia, ela é estudada por psicólogos e por neurologistas. Né? Eles fazem lá, eu acho que é a ressonância magnética, né? Lá eles vê que tem uma parte do cérebro dos psicopatas, né, que é um pouco menor. E a psicologia também explica que também vem de influências, né, muitos dos comportamentos psicopatas também vem de influências da infância. Compreenderam? Gente, ficou extenso, tô sem voz. A gente continua na parte 5, falando mais. Pelo jeito agora, as teorias, né? As teorias antigas de Vygotsky acabaram. Pelo jeito agora a gente vai falar um pouquinho mais da história de Vygotsky, né? Até o segundo ponto, deixa eu procurar aqui, a seção número 2 será diferenças culturais de pensamento. Então, ainda no nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre a vida de Vygotsky. A gente vai falar um pouco sobre a criação da neuropsicologia por Vygotsky. E no próximo estudo, no vídeo número 6, aí sim, a gente vai entrar sobre o que Vygotsky pensava, que é diferenças culturais de pensamento, né, que tem também a participação de Luria, tá bom? Pessoal, então até o próximo vídeo. Tchau!